Hoje, na classe de adultos, faremos a exposição da lição de número 10, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Outras tradições praticam a Santa Ceia, mas não seguem a prescrição bíblica. Em segundo lugar, mostrar o propósito da ceia do Senhor. Qual o propósito de se realizar, de celebrar esse memorial? Em terceiro lugar, refletir a respeito do modo que celebramos ou o modo de celebração da ceia do Senhor. Faremos isso de forma bíblica, teológica e seguindo os pontos e subpontos que estão na lição. Comecemos, portanto, com o nosso texto áureo que nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Comparando traduções, temos a NVI e não temos aqui tantas diferenças, pois o texto diz: porque sempre que comerdes deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O texto está simplesmente mais fluido, mas não temos aqui tantas alterações. É importante lembrar, já de início, que o Senhor instituiu duas ordenanças a serem praticadas pela igreja. A lição anterior analisou o batismo, a ordenança praticada, preste atenção a essa informação, uma só vez por toda pessoa, como sinal de sua vida cristã. O batismo é uma ordenança praticada uma única vez, desde que o batismo ele seja bíblico. Ah, irmão Murilo, eu fui batizado 2 vezes. É porque talvez você foi batizado em uma igreja que não era cristã ou que não seguia o modelo bíblico. Mas o batismo é para acontecer apenas uma única vez. Esta lição, no entanto, analisará a ceia do Senhor, ordenança, guarde isso, que deve ser praticada repetidamente durante toda a vida do cristão, como sinal de que ele continua em comunhão com Cristo. É por isso que o texto principal nos diz o seguinte: porque sempre. Isso aqui dá uma ideia de continuidade. A ceia do Senhor, ela foi instituída no momento em que, junto com os seus discípulos, Jesus estava celebrando a refeição de Páscoa. E isso aparece em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 30, em Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 26, e em Lucas capítulo 22, versículo 14 a o versículo de número 20. Cada um desses textos descreve Jesus dando graças e abençoando o pão e o vinho e distribuindo aos seus discípulos. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui desde o início, que a celebração da ceia não é uma festa de comilança. Há alguns movimentos, e diga-se de passagem, os desigrejados, eles dizem que a ceia é uma festividade onde você come e fazem tantos outros enfeites. Mas nós temos aqui os evangelhos para dar suporte ao que iremos falar agora e temos também a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A ceia não era uma festa de comilança. Paulo vai dizer, isso está claro aqui no nosso texto áureo, que a ceia era um rito memorial onde se celebrava a morte e a ressurreição de Cristo, até que ele volte. Então, o ato de celebrar a Santa Ceia era o partir o pão. Era o cálice. É por isso que ele diz, olha, sempre que comeres deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos aqui origem, nós temos aqui propósito. Eu tenho aqui também um apêndice que trata um pouquinho aqui do que propriamente a Assembleia de Deus ela professa. Eu tirei isso aqui da página 132 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017. Diz o seguinte, o artigo: a expressão todas as vezes que aparece aqui no texto que nós lemos, 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes remete à continuidade. Ah, irmão Murilo,
qual é a frequência que a igreja primitiva praticava a Santa Ceia? Tudo me leva a crer, lendo o livro de Atos, que eles celebravam a ceia no dia do Senhor. Então, de forma semanal, todos os domingos, a Santa Ceia era praticada. A declaração de fé das Assembleias de Deus continua dizendo o seguinte: temos aqui o passado, a morte de Jesus, o presente, a nossa comunhão com Ele e com os irmãos, e o futuro, a sua volta. Pode ser dito que as igrejas, no período apostólico, celebravam semanalmente a ceia do Senhor. O fundamento bíblico está em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. E diga-se de passagem, dentro das Escrituras, a ceia aparece como ceia do Senhor, como ceia, como partir o pão. E o comentarista aqui da declaração de fé, pastor Ezequias Soares e equipe, diz o seguinte: nós a celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos entre os períodos de reflexão, comunhão e ação de graças. Irmão Murilo, tem algum problema celebrar a ceia semanalmente? Não vejo problema. Tem algum problema celebrar a ceia mensalmente? Não vejo problema. Tem algum problema celebrar a ceia anualmente? Eu acho que não seria um modelo mais adequado. Algumas denominações cristãs celebram a ceia anualmente, mas o espaço de tempo é muito longo. É muito longo. Não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que é errado, mas eu acredito que a forma mais correta é celebrar mensalmente. Isso aqui é uma posição pessoal, não é? Como diz aqui as Escrituras, a igreja primitiva provavelmente celebrava semanalmente. Nós celebramos mensalmente em nossas igrejas, ok? Vamos lá. A verdade prática diz o seguinte: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A gente vai comentar aspectos, detalhes que estão aqui na verdade prática, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que está aqui na verdade prática. Esse detalhe aparece no texto principal e ele se repete por toda a lição. É um detalhe sutil, mas muito importante. Veja como o comentarista se refere à ceia. Ele vai sempre utilizar essa expressão, ceia do Senhor. Como é a expressão que você utiliza? Aí na sua igreja, quando vai ter culto de ceia, o que é que o pessoal fala? Vai, me diz aí. Isso mesmo. Santa Ceia. Santa Ceia. Santa Ceia. Eu acredito que o autor, ele entende, já que ele não faz menção de Santa Ceia, né? Eu penso que o autor, ele entende que esse uso é inadequado. Falar Santa Ceia é inadequado. Nós aprendemos na aula passada o que é um sacramento e o que é uma ordenança. Vimos que há diferenças. A ceia e o batismo não são sacramentos. Não há poder místico no pão, não há poder místico no suco da uva, não há um poder místico no batismo. Eles não são meios de graça, não são meios que concedem graça. Logo, não são sacramentos, são ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. E quando a gente fala Santa Ceia, alguns dizem que isso é catolicizar o uso do termo Santa Ceia. E é por essa razão que, se você ler a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você vai ver que eles preferem falar Ceia do Senhor, em vez de Santa Ceia. O comentarista, eu não li detalhadamente, prestando atenção no livro de apoio, mas na revista ele não fala Santa Ceia. Ele utiliza a expressão Ceia do Senhor. Irmão Murilo, e aí, qual é a tua opinião? O que é que tu acha? Bem, usar realmente o termo Santa Ceia não é o fim do mundo, meus irmãos. Não é o fim do mundo. Porque minha igreja sempre falou errado, porque eu sempre falei errado. A gente está catolicizando o termo. Calma, vamos lá, vamos ter calma. Eu sou da opinião que o uso mais correto é ceia do Senhor, não é? Mas aqui se fala Santa Ceia. Aqui na minha igreja se fala Santa Ceia.
E aí, irmão Murilo, como é que fica? Calma o coração. A palavra santo, no contexto das Escrituras, é algo, tem um significado de algo dedicado, consagrado, separado para Deus. Quando nós falamos Santa Ceia, pelo menos no nosso entendimento aqui, né, a gente fala não no sentido de atribuir poder místico, não no sentido de atribuir, de sacramentar, né, a ceia, mas a gente fala no sentido de que aquilo ali é algo dedicado a Deus. Não é? Então eu não vejo aqui como fim do mundo falar Santa Ceia. E nem tampouco eu penso que os irmãos tentam catolicizar o termo quando falam Santa Ceia. Agora, eu prefiro chamar Ceia do Senhor. Pode acontecer, veja só, pode acontecer de na exposição dos pontos e subpontos eu fale Santa Ceia, mas isso pelo costume. Só que o mais correto mesmo, seguindo a risca, é Ceia do Senhor. Então vamos lá, né? Depois já de tantas informações introdutórias, vamos para o nosso primeiro ponto. Mas antes, eu quero abrir um espaço aqui para dizer aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que esse subsídio bem completinho aqui, de mais de 10 páginas que eu estou utilizando, está disponível para você. É um presente que a gente lhe dá de forma gratuita aqui na descrição do vídeo. Tem um link azul aqui embaixo. Meu irmão vai clicar e vai fazer o download desse material. Agora, sabe o que é que você vai fazer por mim para me ajudar? Você vai digitar aqui embaixo qualquer coisa. Amém, aleluia, glória a Deus. Sou do Maranhão, sou do Piauí, sou de Pernambuco, sou de Minas Gerais, sou de São Paulo. Digita qualquer coisa aí embaixo, tá certo? Você tá me ajudando e eu tô aqui tentando ajudar vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e um pouquinho desse suado subsídio. Você vai clicar aqui no like, clicar no gostei e vai se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Os irmãos me ajudam e nós tentamos ajudar os irmãos. Se você quer ir mais profundo, né, nas questões envolvendo esse assunto e também fazer crescer a sua escola dominical, eu vou lhe indicar a ferramenta EBD. Essa ferramenta é extraordinária. Inclusive, muitos dos meus irmãos estão assistindo essa aula pela plataforma da ferramenta. E lá eles recebem materiais exclusivos, fluxograma, eles recebem slide profissional, dinâmicas, recebem cursos de capacitação e teremos agora, nos próximos dias, uma atualização na plataforma onde incluiremos um curso de leitura cristã. Um curso de leitura cristã, um curso que vai lhe ensinar o básico da leitura para você dominar qualquer obra. Desde a Bíblia, você pode aplicar as orientações à Bíblia e também a qualquer livro. Então é bênção de Deus. Ferramenta EBD tem muita coisa de Deus para você. O link também está na descrição do vídeo. Vamos lá. Ponto de número 1. Eita, um monte de gente já deixou o like aí, um monte de gente já botou amém. Deus abençoe, santo de Deus. Vamos lá. Primeiro ponto, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Veja só, novamente, comentarista falando ceia do Senhor e não Santa Ceia. Aí no primeiro subponto ele diz o seguinte, na tradição romana. Né? E eu sinto aqui que o pastor José Gonçalves, ele está sempre dando uma afinetada nesse trimestre nas práticas antibíblicas da tradição romanista. E aqui, mais uma vez, ele traz à luz uma prática errada dessa denominação, dessa religião, né? Dessa tradição cristã. Ou melhor, dessa tradição aí romanista. Né? Eita, vamos lá. A lição diz, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Assim, presta atenção, irmão. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Então, na essência, preste atenção no que é isso aqui. Na essência, na substância, o pão de fato se torna no corpo de Jesus. E o vinho, o suco de uva, se torna no sangue de Cristo. Na essência, na substância. Aparentemente, eles continuam ali tendo a aparência de pão, tendo a aparência de suco de uva. Mas, na essência e na substância, se tornam o corpo de Cristo. Olha o que é que diz o catecismo da Igreja Católica. Veja só. Não é? Igreja Católica Romana. No
Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por consequente, Cristo completo. No pão, na hóstia, está a alma, está a divindade de Jesus. Que absurdo! Esse mesmo catecismo prossegue dizendo: é pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança a Igreja Católica chama de modo conveniente e apropriado de transubstanciação. A presença do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento é algo que não pode ser apreendido pelos sentidos, afirma São Tomás, mas só pela fé que se apoia na autoridade de Deus. Somente os sacerdotes, validamente ordenados, podem presidir a Eucaristia, consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Isso aqui é o absurdo dos absurdos. Não é? E quais são as implicações dessa doutrina? Primeiro, quando a missa é realizada e a Eucaristia ela é servida aos devotos, acredita-se dentro dessa tradição católica romana que Jesus, o sacrifício de Cristo, está sendo repetido naquele momento. É por isso que eles celebram a Eucaristia, esse sacramento, em um altar e não em uma mesa como fazem os protestantes. Porque a ideia é de sacrifício. Se a missa acontecer 3 vezes ao domingo, ou seja que dia for, e durante a missa, a Eucaristia é servida e tal, aquelas 3 vezes ali o sacrifício de Jesus se repetiu. Jesus morreu, morreu, morreu e morreu. Isso aqui é um absurdo assim sem precedentes. E é uma das coisas mais contestadas, né, pelos protestantes desde a história da igreja, desde a Reforma Protestante. Essa doutrina, ela ainda a doutrina da transubstanciação é incrível, ela tem uma influência muito grande ainda dentro do protestantismo. Essa questão de sepultar o pão, né, a hóstia, ela parte do princípio de que de fato ali é o corpo de Jesus, né? É o corpo de Cristo. E às vezes dentro do nosso meio, talvez alguém, eu acho que você já ouviu isso, né? Irmão, o que é que faz com o pão da ceia? Olhe, a gente faz o seguinte, a gente enterra. Eu já vi, eu conheço gente da denominação que faço parte que enterra o pão da ceia. Isso aqui nada mais é que influência da doutrina da transubstanciação. Não é? É influência. Porque o vinho a gente dissolve em água corrente, não pode ser derramado no chão. E tantas outras coisas mais. Aqui são implicações. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de prática, para esse tipo não se tornar dogma, não se tornar, aliás, costume dentro do nosso meio, porque não cremos na doutrina da transubstanciação. A refutação bíblica é que a igreja romana, ela entende errado, preste atenção, ela entende errado a expressão isto é o meu corpo, ela entende errado a expressão isto é o meu sangue. Por que ela entende errado? Porque ela interpreta essas palavras de Jesus literalmente. E aqui é uma figura de linguagem. Ele está falando metaforicamente. Por exemplo, em muitas ocasiões, Jesus ele disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Ele era uma planta? Ele não era uma planta. Ele disse: eu sou a porta. Ele era literalmente a porta.
Ele não era literalmente a porta. Então, a gente precisa entender que essa linguagem metafórica, ela expressa uma verdade espiritual. Então, quando eu entendo isso aqui literalmente, eu estou cometendo um erro exegético, um erro de interpretação. Imagine aqui os discípulos com Jesus, não é? E de repente Jesus está aqui com um pão na mão e está dizendo, isso aqui é o meu corpo. Mas os discípulos estão vendo o pão, estão vendo o corpo de Jesus. E quem estava presente ali naquela ocasião entendeu que Jesus estava utilizando uma linguagem metafórica. Quanto o absurdo dos absurdos, não é? De que Jesus morre toda vez, que o sacrifício de Cristo se repete toda vez que a Eucaristia é ministrada, nós temos aqui Hebreus capítulo 9, versículo 25 e 28, que diz o seguinte: ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra num lugar santíssimo todos os anos com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, no fim das eras, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo tendo sido oferecido uma só vez para tirar os pecados de muitos. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação, ela não é bíblica. Não há apoio, fundamento nas escrituras para defender, repito, tal absurdo. Aí nós temos aqui, segundo subponto, na tradição protestante. E olha só que coisa interessante, não é? Lutero ele se desvincula da Igreja Católica Romana, mas como alguém que viveu muito tempo nesse meio, ele não consegue se desprender, se desamarrar completamente de tudo que ele aprendeu lá. E eu entendo até Lutero nesse quesito, porque é muito difícil. Ele teve uma vida como um monge, ele teve uma vida como devoto nessa instituição, e agora, né, diante da reforma, ele carrega consigo ainda alguns preceitos dessa tradição. A lição diz: a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Veja, na tradição romana, o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Na tradição luterana e em algumas outras tradições, como episcopal, entre outras, que seguem a doutrina da consubstanciação, eles não dizem que o pão e o suco da vida se tornam o corpo e o sangue de Jesus, mas que eles contêm, que Jesus está presente espiritualmente no pão e no cálice. Aí qual é a ilustração que se usa? Eu ouvi uma e vou trazer aqui para vocês, né? Eles diziam o seguinte: você pega uma esponja, você tem aquela esponja aí na sua casa, sabe? Aquela esponja de lavar louça. E a esponja, quando você lava a louça, ela fica encharcada de água. A água está na esponja, mas a água não é a esponja. Onde a esponja está, a água está. Então, Jesus está presente assim nos elementos da Santa Ceia. Eu já vi no nosso meio alguém entender assim: olha, não se torna, tá certo? Não se transforma, mas Jesus está presente aqui no pão espiritualmente. Jesus está, o corpo de Cristo, não vai dizer nem espiritualmente, o corpo de Cristo está presente aqui no cálice. Não cremos assim também. Porque Berkhof, ele de forma bem simples, ele derruba esse pensamento, né? Berkhof ele derruba esse pensamento quando ele diz o seguinte: as palavras de Lutero, diz Berkhof, faz com que as palavras de Jesus, a doutrina de Lutero, né, da consubstanciação, faz com que as palavras de Jesus signifiquem o seguinte, né? Diz o seguinte: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí Berkhof vai e bota entre aspas o seguinte: isto acompanha o meu corpo, isto acompanha o meu sangue. E não foi isso que Jesus disse. Então eu penso que vocês estejam entendendo. E é até interessante que Zwinglio, um dos amigos mais próximos de Lutero, combateu incisivamente esse pensamento de Lutero. Porque para
para o corpo de Cristo estar presente no pão, deve-se entender, então, que o corpo humano de Jesus, ele se tornou onipresente quando ele subiu aos céus. E isso aqui, meu irmão, dá pano para manga. É a doutrina da ubiquidade. Ubiquidade. Ubiquidade significa onipresença, a onipresença do corpo humano de Jesus. Aí Lutero tinha que defender essa doutrina para poder defender que o corpo de Cristo estava presente no pão da ceia e o seu sangue presente no suco da vida. É coisa, né, irmão? Se a gente for estudar a fundo aqui, é coisa que a gente tira. Vamos lá. A posição pentecostal. Olha o que a lição diz. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Cristo, nem tampouco está presente fisicamente neles. Olha para mim aqui. Presta muita atenção. O pastor José Gonçalves, ele foi extremamente cirúrgico nas suas palavras. Mas ele foi muito cirúrgico mesmo. Eu vou reler. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus. Não cremos na transubstanciação. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Não cremos na doutrina da consubstanciação. Aí ele diz, assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Simbolizam. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Não é espiritualmente no pão e no suco da vida. É nos símbolos. Entendeu? Naquilo que eles simbolizam no momento da celebração. Não é? Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Não é sacramento, não tem poder de graça, é ordenança. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então preste atenção. Dentre as posições aqui esboçadas, transubstanciação, consubstanciação, a nossa posição é um memorial. A ceia é um memorial. Essa visão, segundo a qual a ceia é apenas uma ordenança do Senhor, útil para trazer à memória dos crentes o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo realizou no Calvário, é a posição mais bíblica. As Escrituras dizem o seguinte: fazei isso em memória de mim. Entendeu? Essa é a nossa posição. O memorialismo bíblico, porém, não é do tipo que despreza as realidades ligadas à ceia. Na verdade, é um enunciado que leva realmente em conta a totalidade da evidência neotestamentária de que a ceia é um momento solene. Preste atenção, tratamos a ceia como um memorial e damos a ela a importância devida. Todas as vezes que a praticamos, não seguimos nenhum extremo, atribuindo poder místico à ceia, nem outro, esvaziando ela de completo significado. Não é? Jesus está presente no momento da ceia, ele está presente no culto de ceia, ele está presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Jesus não está ausente da ceia. Está entendendo? Então essa posição de tratar a ceia como um memorial é a posição mais bíblica, é a posição que nós defendemos, seguimos e praticamos. Eu penso que eu gastei muito tempo aqui nesse início, certo? Vamos mais rápido aqui passar pelos dois últimos pontos. Se tem alguma dúvida, meu abençoado, eu sei que você tem, coloque aí nos comentários. No YouTube a gente vai tentar responder, ok? E na plataforma da ferramenta EBD responderemos todos os nossos irmãos. Vamos lá, o propósito da ceia do Senhor. Nós temos aí um primeiro subponto que diz o seguinte: celebra a expiação de Cristo. O Warren Wiersbe, ele diz um negócio interessante. Ele diz o seguinte: no momento em que a gente celebra a ceia de Jesus, a ceia do Senhor, nós estamos olhando para trás, para o seu sacrifício na cruz do Calvário em nosso benefício. Estamos olhando para o presente, nossa comunhão com Ele, com os irmãos. Estamos olhando para
Quatro direções, não é? Estamos olhando para o futuro, para a sua volta, para o seu retorno, e estamos olhando para dentro, fazendo um autoexame. E esse primeiro subponto, ele vai justamente dar essa olhada no retrovisor, olhar para trás. A lição diz, ao escrever sobre a ceia do Senhor, novamente, né? Ceia do Senhor, não Santa Ceia. O apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Então, o pão e o suco da vida, eles carregam uma mensagem. Há um simbolismo nesses elementos. Eles carregam uma mensagem. Quando celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Celebração da expiação de Cristo. É o que diz o subponto. Agora, o que é expiação? O dicionário do pastor Cláudio Nuno de Andrade diz que expiação é reparação de culpa, cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo, proporcionando ao pecador arrependido a restauração de sua comunhão com Deus. A morte de Cristo é a base da expiação. E todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós celebramos esse feito de Cristo em nosso benefício. Nossos pecados foram cancelados. Ele morreu para nos salvar, não há amor maior que esse. Olha, irmãos, e para que momento de tanto júbilo? Para que momento de maior júbilo do que a Santa Ceia? É por isso que alguém diz assim que é um dos cultos mais solenes da igreja. É a Santa Ceia. Isso aqui é fenomenal, é fantástico. Lembramos da sua morte e da sua ressurreição. Nós temos aqui o subponto 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia não é só um momento de recordação, é um momento também de expectativa. Nós olhamos para o futuro não com medo, não é um olhar para frente com medo, mas é um olhar com expectativa, é um olhar com esperança até que ele venha. A gente não celebra a ceia pensando nas promessas de Deus da seguinte maneira: será que vai dar certo? E aí? Seja o que Deus quiser. Não é? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Não. É com convicção, é com certeza, até que ele venha. A ceia do Senhor é o elo entre as suas duas vindas. O monumento de uma, a garantia de outra. Nós celebramos a ceia com a expectativa de que um dia nos sentaremos à mesa com Ele. Aleluia! No seu reino. E celebraremos a ceia, tendo a presença física de Jesus conosco. Glória a Deus! Então a ceia, ela também tem um aspecto escatológico. Olha, irmão, a ceia é um momento maravilhoso. Você está relembrando o que Cristo fez por você e com expectativa você está declarando que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem. É muita expectativa que envolve a Santa Ceia. Nós temos aqui o terceiro subponto, celebrar a comunhão cristã. E aqui o negócio aperta. Quando há o espírito de divisão na igreja, é o que diz a lição, litígio e intrigas entre os crentes, a celebração do Senhor perde todo o seu sentido. Por quê? Porque a ceia é uma celebração de família reunida. A igreja é a família de Deus. E a família de Deus, quando se reúne, ela deve demonstrar através de suas ações, de suas práticas, da sua conduta, do seu modo de viver, unidade, amor, companheirismo. É por isso que no momento da ceia, nós olhamos ao nosso redor. Para você participar da Santa Ceia, você tem que sentar à mesa, não é? No momento da ceia, e você deve ter a capacidade de olhar no olho do seu irmão. Você pode olhar no olho do seu irmão quando você pega o pão? É meu irmão. Você pode fazer isso? Você pode olhar no olho do seu irmão quando você pega o cálice? Meu Deus. Se você não pode fazer isso, você não pode participar da ceia. Como está a sua comunhão com Deus?
Você pode olhar para cima. Meu Deus, isso é sério. Momento de comunhão. Então nós olhamos para trás, nós olhamos para o futuro, nós olhamos ao nosso redor. É bom que os irmãos pensem sobre isso. E eu acrescentei aqui, nós também olhamos para os milhares e milhares lá fora no mundo, que estão ausentes da mesa do Senhor. Olhar ao redor não é só olhar para os irmãos, é olhar para os que estão ausentes, pois ainda muitos não receberam o evangelho da reconciliação com Deus. A ceia do Senhor nos faz olhar ao redor, faz-nos um desafio missionário. Quantas ovelhas do Senhor ainda não foram resgatadas e trazidas para a comunhão da mesa do Pai? A ceia é carregada de significados. Ponto 3. O modo de celebração, não é, da ceia do Senhor. E aqui nós temos um dos pontos mais, a gente pode dizer assim, polêmicos da lição. O que é participar indignamente. O comentarista ele diz o seguinte: concernente à celebração da ceia, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. E aqui, meus irmãos, ele traz o texto bíblico aqui, versículo 27 de 1 Coríntios 11. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Preste atenção. Qual é o pensamento do pastor José Gonçalves? A gente precisa entender o pensamento do pastor José Gonçalves para poder falar qualquer coisa aqui nesse subponto. Ele entende que a palavra a expressão indignamente aqui se refere ao modo como os coríntios estavam participando da ceia. Uns estavam se embebedando na ceia, comendo demais, não é? Outros levavam uma refeiçãozona, um cabritão bem grandão assim, um boi. E outros não tinham muito o que levar, levavam um pouquinho. E dentro da prática da ceia ali em Corinto, havia isso, ninguém esperava ninguém. Uns comiam na frente, outros comiam depois, desordem, egoísmo, divisão. E como eles estavam participando da ceia dessa maneira, não é? Paulo diz o seguinte: ai de vocês. Isso é participar indignamente. O modo como eles estavam fazendo. O comentarista, o pastor José Gonçalves, no livro de apoio, ele cita aqui 2 historiadores que dizem o seguinte: há necessidade de uma explicação sobre a advertência contra comer ou beber indignamente. Muitos crentes, por não entenderem bem essas advertências, abstiveram-se desnecessariamente da ceia do Senhor. Deve ser notado que indignamente é um advérbio que modifica os verbos comer e beber e está ligado à maneira, escute, de participar e não à indignidade das pessoas. Por quê, irmão? Eu não sou digno de participar da ceia. Você não é digno. Ninguém é digno de participar da ceia. Ninguém é. Mas a nossa indignidade, não é? A nossa indignidade, ela é superada, se eu sei que eu posso assim dizer, se é a palavra certa, não é? A gente participa da ceia não por uma dignidade pessoal, não é? Mas porque Jesus morreu em nosso lugar, cancelou os nossos pecados, não é? Deus nos olha com as lentes do Calvário e Cristo, por meio da graça de Cristo, nós participamos da Santa Ceia, mas não é uma dignidade pessoal, é o que Cristo fez por nós que nos torna aptos a participar da ceia. Entendeu? Agora, indignamente aqui, não quer dizer esse sentido aqui que eu acabei de explicar, mas fala do modo desleixado, desrespeituoso, desorganizado, não é? Feio, através dos quais os coríntios estavam praticando a ceia. E ele prossegue dizendo o seguinte: a advertência referia-se à atitude ávida e descontrolada dos coríntios, descrita em 1 Coríntios 11, 20 ao 22. Ninguém é digno por si mesmo de ter comunhão com Jesus, mas possuímos esse privilégio em virtude da obra expiatória que os elementos simbolizam. Todavia, os participantes precisam examinar a si mesmos com relação ao modo como tomam a sua
como tomam a ceia e a sua atitude para com os outros crentes. Além disso, devem verificar se estão discernindo o corpo do Senhor, sem demonstrar irreverência ou frivolidade em suas maneiras. Né? Essa questão até de discernir o corpo aqui é de você ter consciência do ato ali que está sendo realizado. Consciência do que significa comer o pão, do privilégio que é participar da ceia. É por isso que o subponto 2 diz o seguinte, uma celebração reverente. Preste atenção, aqui né, o sentido ele fica mais claro, porque um subponto está complementando o outro. O comentarista diz, se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, porque Deus disse que ia punir os coríntios que estavam celebrando a ceia indignamente. Não é? Aí ele diz assim, se o simples ato irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo de Deus, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecados não confessados atraem o juízo divino. É por isso que dentro das nossas igrejas nós temos a prática de que o irmão que cometeu algum mal, que está com a consciência pesada, há pecados que são para disciplina, há pecados que exigem apenas um pedido de perdão. E quando isso, porque assim, pecado de disciplina quando há escândalo, quando é um pecado grotesco assim, e a pessoa precisa ser afastada de suas responsabilidades, ser afastada do corpo para poder se tratar. Há pecados que não é? Mas que os irmãos precisam, para um desencargo de consciência, a consciência está acusando, os irmãos precisam confessar, procurar a liderança, pedir perdão a Jesus, não é? E naquele momento ali, ele poder então participar da Santa Ceia. Não é? Então preste atenção, a gente tem que tomar cuidado, porque a ceia é um momento de exame. O líder, o pastor, ele não tem condições de avaliar a sua condição espiritual 100%. Mas você tem que ter consciência. O espírito que habita em você deve denunciar os desvios do seu coração. E o momento em que você participa da ceia, você tem que participar com um coração quebrantado. Você tem que participar da Santa Ceia com um coração arrependido. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Ah, irmão Murilo, é uma festa, é uma celebração. É uma festa, é uma celebração. Mas, preste atenção, tem que ser algo onde o crente participa de forma reverente. Porque só participa da ceia quem está em comunhão com Cristo. E aqui eu vou abrir um parêntese. Preste atenção, pega esse parêntese aí. Existem algumas formas de se praticar a ceia. Né? Existe a forma ultra livre, que é quando a igreja que celebra a ceia, ela abre para que todos participem, gente batizada, gente não batizada, gente de outra denominação, às vezes até crianças participam da Santa Ceia nessa prática ultra livre. Existe a prática livre, e dentro da prática livre se entende o seguinte, não, somente as pessoas que estão em comunhão, que são batizadas nas águas, podem participar da Santa Ceia. Mas, irmão Murilo, aqui na Assembleia de Deus tem uma pessoa que ela está em comunhão na igreja dela, lá na denominação dela, e ela está participando de um culto de ceia na Assembleia, ela pode participar do pão? Pode. Ela não está em comunhão? Não é? Ela não participa lá na igreja dela? Ela não está bem com Jesus? Então ela pode participar. Não é? Desde que seja batizada, desde que esteja em comunhão na igreja, na denominação em que ela faz parte. Esse é o modo livre. E eu acredito que é o modo que a maioria das igrejas da Assembleia de Deus seguem. A maioria dos pentecostais seguem. E existe o modo restrito. Ou seja, ultra livre, livre e restrito. Que é onde a denominação ela não permite que pessoas de outra denominação participem da Santa Ceia. Inclusive, nesses lugares, o culto de ceia é de portas fechadas, não é? Visitantes não podem entrar, ninguém pode entrar, somente os membros em comunhão. Então, nós seguimos mais propriamente o modo livre, não é? E aqui cabe essa advertência. Você está em comunhão, então participe da Santa Ceia com reverência. Por último, enfim, não é? Depois de tanta coisa aqui que já falamos, celebração festiva. Olha, irmãos, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu digitei sobre esse subponto. Guarde ele. Né? Quando a gente participa da ceia, a gente tem que ter em mente que a gente participa de uma festa. A ceia é uma celebração. E olhe o que escrevi aqui.
Não participamos da ceia do Senhor como quem chora por um morto. Não. Mas como quem louva a um vivo. Não participamos da ceia do Senhor como quem teme o juízo, mas como quem recebe o perdão. Não participamos da ceia do Senhor como quem está isolado, mas como quem faz parte de uma família. Portanto, a ceia é um momento de alegria. Eu concluo com uma definição que achei extraordinária. A definição da ceia do Senhor diz: a ceia é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa o seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Eu penso que todas essas informações vão enriquecer a sua aula, abrir os seus horizontes com relação a esse assunto. Deus abençoe, um ótimo final de semana a todos, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.